Eu acho que agora, como eles também não conseguem controlar completamente a mídia e há espaço pra gente fazer esse tipo de debate, eu acho que a gente pode ter esperança, a gente deve ter esperança. O Joe Biden, que tá de pires na mão pro Congresso, também não tá de vida fácil. E talvez seja aí a nossa esperança. Porque sim, a gente tem que manter a esperança, né? Mas não de esperar, de esperançar, de também se mexer, de atuar. Porque o Biden está enfrentando oposição em casa. Porque a população dos Estados Unidos também não é 100% passiva, né, gente? Observando isso que está acontecendo. Biden está utilizando isso eleitoralmente. Mas o tiro pode ser pela culatra, né? O tiro pode ser pela culatra. Sabe por quê? Porque a China, que está nessa polarização com os Estados Unidos, está vendendo os papéis dos Estados Unidos como uma doida, tá incinerando os papéis dos Estados Unidos. Vamos lembrar que a China é a maior detentora da dívida dos Estados Unidos no mundo e sustenta os déficits estruturais dos Estados Unidos há décadas. Há décadas. O que a gente está vendo na economia dos Estados Unidos? Né? A gente está vendo, por exemplo, os juros de 10 anos dos Estados Unidos baterem 5%, que são os maiores desde 2007. Né? Ou seja, ainda antes da crise do capitalismo de 2008. O déficit anual dos Estados Unidos supera 1 trilhão, de um total de dívida que já supera 30 trilhões. Os Estados Unidos sempre dependeram muito do volume de aquisição dos seus papéis pela economia da China. Só que o que está acontecendo? O que está acontecendo? A China está precisando vender os seus papéis, né, os papéis que estão consigo do Tesouro dos Estados Unidos, para tentar estabelecer o preço da sua moeda nos padrões que eles acham o melhor padrão, para segurar o preço da sua moeda. Porque é uma desaceleração da economia chinesa, fazendo que aumente a pressão sobre a moeda chinesa, obrigando a China a vender esses papéis para que entre mais dólares no país para segurar o preço da sua moeda. Só que o efeito colateral disso é os Estados Unidos não terem um financiador da sua dívida. O que já está acontecendo? O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, já anunciou que vai manter a elevação na sua taxa básica de juros, o que pressiona mercados no mundo inteiro. Então vejam, a guerra cada vez mais se transforma na única alternativa para a economia dos Estados Unidos. A guerra cada vez mais se transforma na alternativa. E quando a gente parar para pensar no tamanho da disparidade bélica, no caso específico de Israel e Palestina, no nível de tensão entre as potências Rússia, China e as potências ocidentais, do que pode ser um novo conflito de ordem de grandezas militares, como um conflito bipolar, a gente às vezes fica pensando, poxa, não parece ter saída, não parece ter alternativa. Mas uma coisa que a gente tem que entender também é o seguinte: nem tudo é tão pão, queijo, queijo. As coisas não estão dadas tão somente em função das estruturas militares, dos números, das tecnologias. A coisa, dentro da dinâmica do embate real, concreto, ela tem muito mais nuances. Muito mais nuances. Vocês lembram da Guerra do Vietnã? Por que os Vietcongs, né, os vietnamitas, conseguiram repelir a iniciativa dos Estados Unidos? Claro, muito por méritos próprios, muita inteligência, muita sabedoria local, de conhecimento, de táticas, de técnicas de guerrilha, mas também por um conjunto de pressões internacionais, sobretudo dentro dos Estados Unidos, que começaram a inviabilizar a lógica dos senhores da guerra. E isso não estava no script. Os americanos aprenderam a lidar com isso depois da Guerra do Vietnã. Porque a Guerra do Vietnã foi a primeira grande guerra moderna totalmente televisionada em tempo real. E isso colaborou
para essa comoção mundial contra a guerra. Depois disso, o que aconteceu? Os americanos aprenderam a lidar com isso, controlando a informação da guerra. A gente pode falar, por exemplo, nas guerras do Iraque. Lá, os Estados Unidos controlavam aquilo que as agências de notícias vendiam para o mundo inteiro, da versão da guerra. E aí não aconteceu o que aconteceu no Vietnã. Não houve espaço para a construção dessa comoção. Agora nós temos uma nova situação que não está tão sob controle. Porque por mais que os algoritmos restringam, bloqueiem, derrubem, a informação acaba circulando na internet. Não com o volume, não com a pressão, com a presença, com os números das informações da extrema-direita, mas ainda assim as informações circulam. Então aquele controle que os Estados Unidos não teve na Guerra do Vietnã e que teve na Guerra do Iraque, agora, mais uma vez, o Ocidente não tem. Não tem. Eu não estou dizendo que a informação ela é simétrica, não. A versão do Ocidente ela é muito mais penetrante, mas há sim espaço para as mídias alternativas e para que a gente possa dizer o que está acontecendo. E assim a gente também influencia pessoas. Porque vejam, está havendo, além de toda a brutalidade do que está acontecendo na Palestina, na Cisjordânia, está havendo uma criminalização do povo árabe. Está havendo uma sistemática proibição das manifestações em apoio à Palestina. Por exemplo, essas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês agora são na França, tá? São na França, onde o Macron proibiu manifestações pró-Palestina. No entanto, isso aqui que vocês estão vendo é uma manifestação pró-Palestina na França do Macron. Por isso que eu digo, eles podem até manipular a mídia de massa. Eles podem controlar os aparatos de dominação ideológica, mas ainda assim há espaço pra gente contar o que está acontecendo. Eles não conseguem ter o controle que eles gostariam de ter. Mas eles vão tentar, gente, tá? Eles vão tentar. E vão tentar criminalizar o apoio à Palestina. Esse outro vídeo que eu vou mostrar aqui é na Inglaterra, tá? Deem só uma ligada nesse vídeo aqui, que é na Inglaterra. Isso aqui, gente, é um policial. Tá? Policial pedindo, tá? Pra esse cara aí do vídeo, que tá filmando, tirar uma bandeira da Palestina da sua casa. O policial alega estar recebendo queixas. O que é isso, gente? Eu não encontrei o vídeo legendado, tá? Mas basicamente é isso. O policial tá ali justificando por que ele deve fazer esse trabalho. Tá? Mas é injustificável, gente. É só a bandeira da Palestina. Então a Palestina é um estado terrorista? É uma inversão de papéis, então, que a gente tem? Vou deixar mais um pouco para quem não entende inglês poder ouvir também. É uma solidariedade, né? Ao povo palestino. Tough. I'm upset by it. There's been a lot of people killed on both sides. Yeah, I get it. But you as a police officer are not supposed to. Vejam como é uma lavagem cerebral que é feita, gente. And all I'm saying is I have the right to express. Não é isso? E aí quando a gente compara com o que o próprio povo judeu sofreu na Segunda Guerra, tem gente que se ofende. Claro que a comparação não é direta, mas eu acho que cabe. Estão justificando todo tipo de atrocidade contra o povo palestino, gente. A partir deste processo de desumanização. Deste processo violento de desumanização. Que foi um processo de desumanização que o próprio povo judeu passou. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que este processo que o povo judeu passou não tem a capacidade de ensinar o povo judeu a não repetir. O que este processo ensinou foi a dor. Foi a humilhação. Foi a chaga. Mas isso não necessariamente impede este povo de também ficar cego, né?
diante da ideologia e promover algo análogo, como o que está acontecendo. Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Ali é imposto um apartheid, uma limpeza étnica, um genocídio. A criminalização de um povo. E nós estamos rumando para um conflito de proporções incalculáveis. Mas lembra quando eu falei há pouco tempo aqui da Guerra do Vietnã? Pois bem, eu acho que agora, como eles também não conseguem controlar completamente a mídia e há espaço para a gente fazer esse tipo de debate, eu acho que a gente pode ter esperança, a gente deve ter esperança. Eu vou mostrar aqui, tá, manifestações que estão acontecendo no mundo inteiro pró-Palestina. Essa aí que está na tela para vocês, tá, é em Nova York. Tá? Isso é nos Estados Unidos, povo dos Estados Unidos marchando em Nova York, pedindo liberdade para o povo da Palestina. Está acontecendo lá no centro do Império. Nem todo mundo está embarcando na do Biden, na do Netanyahu. E não é só nos Estados Unidos. A gente está vendo, tá, isso no mundo inteiro. Vejam esse outro vídeo aqui, ó, que eu também separei. Tá? Isso aqui é na Inglaterra, tá? Isso aqui é na Inglaterra, no metrô de Londres. Escuta. De novo. Free Palestine. Isso é o maquinista do metrô. Maquinista do metrô. Parou e falou isso. Né? E a galera cantou junto. Quer dizer, tá chegando nas pessoas. A nossa esperança é o povo, é a classe trabalhadora. Ah, mas e não é. Olha, eu separei algumas. Tem vários. Quer ver esse outro aqui, ó? Tem mais vídeos. Tem mais vídeos. E são só alguns exemplos, porque eu poderia colocar vídeos do mundo todo, porque existem manifestações no mundo todo pró-Palestina. Essa aí da imagem é em Estocolmo. Também pedindo apoio ao povo palestino. Quer ver? Eu vou mostrar uma outra aqui que mostra como a gente deve ter esperança no povo. Essa outra aqui, gente, que eu vou mostrar agora, tá? É em Tel Aviv. Em Tel Aviv, em Israel. Uma manifestação contra o Netanyahu, tá? E pedindo para acabar, né, com os bombardeios a Gaza. O massacre na Cisjordânia. Isso é o povo de Israel dizendo. Isso é Tel Aviv. Então por isso que eu tenho sim esperança. Eu não perco a esperança na humanidade. Então nós temos sim que contar com a organização do povo e com a resistência do povo. E com a pressão internacional. A gente tem que organizar essas passeatas no mundo inteiro, a gente tem que apoiar, a gente tem que estar junto. É a nossa forma de também fazer uma pressão política sobre tudo isso que está acontecendo.